17h32. Satisfação me comunicar mais uma vez com todos vocês. Daqui a pouquinho estarei realizando o mais eficiente curso de oratória do Brasil. Isso mesmo. Eu falo do curso de formação de analistas de oratória. Para quem quer falar bem, para quem quer ser influente na sua área profissional, para quem deseja transformar sonhos, projetos, objetivos em algo prático, palpável, algo de alto valor agregado, que possa fazer com que você verdadeiramente modifique a sua vida para melhor, precisa falar bem em público. Vamos acabar com essa ideia de apenas achar que oratória, que comunicação é para grandes líderes políticos. Vamos acabar com essa ideia de imaginar que comunicação ficou para poucos, ficou para aqueles que detêm dom. Na verdade, a comunicação é uma habilidade adquirida no campo social, por meio de diversas etapas, entre elas a vontade de poder se superar, o entusiasmo, a necessidade de compartilhar algo com as pessoas que você está se comunicando diariamente. Mas essa comunicação é uma comunicação muito além dessa simples comunicação do oi, tudo bem? É uma comunicação penetrante, uma comunicação entusiasmada, é uma comunicação esclarecedora, é uma comunicação que visa fazer com que você saiba verdadeiramente quais são os elementos que precisam ser modificados na tua própria comunicação e aquilo que impede, muitas vezes, você de fechar uma venda, de passar com bom êxito na tua apresentação de trabalho acadêmico, em tua iniciação científica, em tua apresentação de monografia, em tua apresentação de teu trabalho de conclusão da especialização, mestrado, doutorado e mesmo pós-doc. Eu quero ressaltar que já tivemos alguns participantes, entre esses, uma participante que já ia para o seu segundo pós-doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e esteve conosco afiando, aprimorando a sua comunicação para que ela pudesse obter o maior êxito na sua carreira profissional. Então, é preciso que a gente tenha uma percepção de que a comunicação ela é acessível a qualquer pessoa. De pouco adianta. Eu tenho um segredo para te contar, um segredo que você já sabe a resposta e vai concordar comigo. Vejamos. Se tu queres ser um grande empresário, tu precisa falar bem, porque tu precisa vender. Se tu quer ser um aluno universitário que possa entusiasmar pessoas, marcar território de forma carismática por meio da tua comunicação, do teu network, do teu entrosamento acadêmico, a tua habilidade conceitual de trabalhar conceitos, associando teóricos de diversas áreas, levando algo inovador para a tua carreira profissional, para o campo acadêmico, te digo uma coisa, é indispensável a tua boa comunicação. Porque você precisa expor esses elementos de uma forma prática, onde todos aqueles que estarão ouvindo a tua mensagem possam compreender qual foi ali o teu resultado naquela pesquisa. Se tu quer ser político, se tu quer ser candidato, se tu quer ser um representante de algum grupo social, tu precisa falar bem em público. Tu precisa deixar as pessoas entender qual é a tua pretensão, o que tu defende. Tu precisa ser preciso naquilo que tu apresenta para que o teu resultado ele esteja de acordo com os teus desejos. Não vai destoar quando tu planeja a tua comunicação, não destoa a tua ideia daquilo que foi interpretado pelo teu ouvinte. É aquele chamado de telefone sem fio. É aquele significado que vai se ressignificando a cada momento quando chega na sua finalidade, naquele sujeito final daquela própria fila, a história já foi em sua composição essencial totalmente modificada. Pela simples falta de planejamento ou administração desse emissor em relação a esses elementos comunicativos significativos que puderam ser emitidos, mas que não foram controlados ou contextualizados com uma finalidade única de fazer com que o teu receptor, o teu ouvinte,
esteja cada vez mais encaixado com os significados que foram produzidos de acordo com a tua intenção. Então, se tu queres ser um empresário, um aluno universitário, um político, representante de pessoas do social, você precisa se comunicar bem. Se tu é, hoje, administrador de uma empresa, tu não pode fazer com que o teu funcionário sinta-se cansado no momento em que tu estiveres falando para ele. Porque muitas vezes tu não planeja, tu quer falar de improviso, tu não sabe os elementos essenciais que compõem uma comunicação eficiente. Às vezes tu começa ironizando. A ironia, ela tem um significado incutido que é o de superioridade. Quando eu tento ser superior a outro, eu trato com ironia. Eu trabalho a ideia do subentendido. Então, quando eu passo a planejar a minha comunicação, eu posso entusiasmar os meus ouvintes. E assim eu posso ser eficiente na apresentação de um planejamento, na apresentação do desempenho da empresa para com os meus colaboradores. Eu posso declaradamente expor quais são os objetivos e as metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo que a empresa almeja atingir nos determinados tempos ali declarados. Então, a comunicação ela é eficiente porque ela me permite fazer com que eu ganhe tempo, com que eu seja direto, com que eu evite os ruídos, as más interpretações daquilo que eu venho desenvolvendo. E a comunicação ela é acessível para todo mundo. Então, nós temos o empresário, nós temos o gerente, nós temos o administrador, nós temos o funcionário que tem que ser eficiente, que deve declarar aquilo que ele pensa de uma forma também assertiva, não se sentindo inferior, nem se sentindo superior em relação àquele que está numa relação hierárquica, numa posição hierárquica superior a dele, mas ele deve ser o quê? Eficiente, ele deve ser assertivo, ele deve manter ali um equilíbrio, uma natureza espiritual ao ponto de falar e ser entendido sem desvalorizar ou sem se colocar numa posição superior. Então, todos os aspectos que eu estou traçando devem ser analisados e devem ser correspondidos por meio de atitudes, de intervenções das pessoas, principalmente guiadas por uma boa comunicação, por uma boa oratória. Então, quem sabe se o teu desempenho hoje não está de acordo com aquilo que tu pretende, principalmente, você não percebe, por conta da tua pouca eficiência comunicativa. Às vezes fala de uma forma muito monótona, fala de um mesmo tom o tempo inteiro, faz com que as pessoas se sintam cansadas, sonolentas no momento da tua apresentação. Ou mesmo, tem gente que quando fala parece que está morrendo afogado, só fala gritando. E a pessoa diz de longe, meu amigo, acorde ali que o menino está passando é mal. E dá um caráter de agressividade para quem está ouvindo. Não há uma assertividade. Não há uma comunicação, compartilhamento de informações que estão sendo divulgadas ao ponto de unir pessoas por esse poder maravilhoso que é o poder da oratória. Então, a comunicação, ela tem uma força decisiva para o teu desempenho profissional. Seja no campo profissional da administração de empresas, ou mesmo no setor público como funcionário, onde você vai ter que tratar com equidade, com assertividade os teus receptores, vai ter que se portar frente à opinião pública através de um meio de divulgação, seja ele menor, reduzido ou de massa, uma entrevista para rádio, TV e por aí vai. Então, em todos esses campos de atuação, percebemos que o participante, esse agente, precisa desempenhar uma boa comunicação. Então, pouco adianta empresas investirem hoje cifras altíssimas em estrutura física, em aparência arquitetônica, em até mesmo softwares avançados de acompanhamento, de desempenho das próprias
pessoas que compõem os determinados setores da empresa, se essa empresa não tiver funcionários que sejam eficientes em suas comunicações, pouco importa, porque gasta em propaganda, gasta em estrutura física, gasta em estrutura tecnológica, mas quando o cliente chega lá, é aquele desânimo, o cara sobe na escada, o que tu tá fazendo aí, meu amigo, nessa escada? O funcionário sobe na escada para trocar a lâmpada, o que tu tá fazendo aí para trocar essa lâmpada? Tá fazendo o quê, meu amigo? Aí o cliente pergunta, eu tô aqui nessa escada, trocar essa lâmpada, tomara que essa escada caia logo para ver se eu morro agora. Tamanho desânimo da pessoa. Então, todos esses elementos, eles têm um porquê, eles demonstram esses elementos, esses significativos corpóreos ou verbais, eles ajustam ou se ajustam de acordo com as intenções ou de acordo com a não intenção desse emissor. O que isso significa? Que de qualquer forma você está emitindo significados. Quer você administre esses significados ou não. E esses significados, eles podem muitas vezes estarem minando a tua comunicação. É como se eu dissesse mais ou menos assim: hoje estou tão feliz, pessoal. Ficasse cabisbaixo, olhasse para baixo e desse um suspiro de quem está profundamente cansado de estar naquele ambiente. Ou mesmo eu estou atendendo no caixa aqui o meu cliente faz uma pergunta, eu simplesmente olho para a cara dele e retorno para a tela do meu computador como se nada tivesse acontecendo. Tamanha falta de motivação no ambiente de trabalho. Isso é o quê? Falta de comunicação. Então, de pouco importa você ser um bom aluno, você ter boas intenções para desenvolver a sociedade, sendo lançado como representante político. Pouco importa você ser um pesquisador de alto nível. Pouco importa você ser um administrador, uma pessoa da área da exata, da ciência dura, do cálculo, se você não consegue transmitir aquilo que você faz de forma eficiente para o teu ouvinte. Então você está minando, você está se auto-sabotando todo instante. É necessário uma administração do teu tom de voz, da tua expressão facial, dos teus microgestos, de toda a tua estrutura corpórea ou corporal, seja essa a superior ou a dos membros inferiores, porque todo o teu corpo está se comunicando na hora de uma entrevista de emprego, de estágio, no momento de uma palestra, no momento de uma apresentação, mesmo que essa apresentação seja simples, mas você precisa estruturar um estruturamento lógico do teu discurso, o exórdio, o início, ou antes o vocativo, o exórdio, o início, a tua exposição ou a tua argumentação maior, a apresentação do porquê existencial da tua fala naquele momento e, por último, a finalização, a peroração do teu discurso. Não conhece? É desconhecido? É novo para ti esses elementos? Nunca ouviu falar? Não tem nenhuma compreensão se quando tu falas como se tivesse cansado ou mesmo altamente agitado, evitando a sintonia com o teu ouvinte. Tu não sabe se tu fala por meio de um único tom, o monótono. Tu não sabe quais são as tuas escolhas lexicais principais quando tu monta um discurso. Não sabe adequar o teu discurso aos respectivos públicos que estarão ouvindo a tua fala. Nunca pensou? Acha que oratória é apenas uma ciência de improviso ou mesmo uma dádiva divina que paira sobre a mente de alguns escolhidos e saem esses assim falando, como se não tivesse nenhuma responsabilidade esse sujeito de se aprimorar, de aperfeiçoar sua própria comunicação? Nunca ouviu falar disso? Não sabe se tua fala é agressiva, se a tua fala é assertiva, se a tua fala é manipuladora? Não sabe? Não sabe receber feedbacks também?
Eu quero te dizer que você precisa conhecer o nosso método de formação de analistas de oratória. Daqui a pouco eu estarei ministrando mais um curso altamente avançado que visa fazer com que os nossos participantes falem bem, se formem grandes palestrantes e possam intervir de forma eficiente e eficaz nos distintos perfis comunicativos das pessoas que estarão ouvindo as suas palestras, sejam elas no campo da sua área profissional, se é direito, o cara vai falar dentro da área jurídica, se ele é contador, vai falar dentro da área da contabilidade, se é médico, na área da medicina, odontólogo, do mesmo jeito e assim sucessivamente. E também nós vamos fazer com que ele possa compreender as essências que compõem o âmago da própria oratória, a estruturação de uma boa comunicação, os elementos principais que são indispensáveis para que a gente possa montar a nossa própria peça oratória. Todos esses elementos, nós estaremos treinando essas pessoas que querem, que desejam, que sabem que precisam modificar as suas formas comunicativas para que possam atingir patamares muito mais avançados. E é daqui a pouquinho, eu quero dizer que ainda dá tempo para fazer a tua inscrição para o próximo curso, para a próxima turma que se inicia agora no dia 5, se inicia no dia 5 de maio. É uma oportunidade tanto. Nossa pesquisa com mais de 11 anos, possibilitando que pessoas pudessem falar melhor, pessoas pudessem administrar o medo, pudessem administrar a sua fala verbal, a sua linguagem não verbal por meio de um método próprio, eficiente e eficaz, um método de avaliação, um método de intervenção, onde busca a habilidade plena e a própria autonomia avançada dos nossos participantes. Nós não robotizamos ninguém. Nós não queremos apenas a técnica fria e dura, descontextualizada, sem as devidas contextualizações que falam ao coração dos ouvintes. Nós queremos oradores que falem bem, que desenvolvam os seus perfis ao ponto de serem pessoas que serão influenciadoras, pessoas também que serão competentes, capazes de modificar para melhor a vida das outras pessoas, que assim elas possam se comunicar, ou que elas possam se comunicar com outras pessoas e essas pessoas assistindo-as, assistindo o nosso participante, o nosso palestrante, possa desse jeito modificar para melhor a vida dessas pessoas. Que eles entendam que eles podem, pessoas que nunca se comunicaram bem, mas que têm um desejo, eles têm que entender que podem modificar para melhor e ser muito mais eficientes em suas apresentações em público. Quero te convidar. Formação de analista de oratória. Então, você precisa, se você nunca percebeu a importância desses elementos, não sabia nem se esses elementos existiam, você precisa se comunicar com a gente, precisa participar do nosso curso de formação de analista de oratória. São mais de 11 anos participando de treinamentos, realizando workshops, treinamentos, cursos, imersões, para que a gente possa melhor servir os nossos participantes e estar modificando o mundo para melhor por meio de uma ferramenta que é essencial para a modernidade, que é a comunicação, que traz um desprendimento de um conceito tão caro, e principalmente para a sociologia, para a psicologia, para a psicanálise, que é o sentido de civilização. Quando se tem civilização, se tem comunicação. Quando tem comunicação na relação entre as pessoas, você diminui a violência. Então, essa é a ideia, é captar essa ideia, é fazer com que as pessoas possam se modificar através de uma intervenção autônoma ou reflexiva, dialógica, onde vai e volta, onde não se coloca o sujeito como detentor do não saber ou detentor do saber. É uma coisa interdisciplinar, é um conhecimento que ele consegue trazer aquilo que chamou de interpenetração dos contrários. Então, é triste a gente ir nas empresas, a gente ir nos comércios, a gente estar nas universidades e saber que muitas pessoas não dão a devida importância para a sua comunicação. Às vezes, se pegam em umas expressões que a gente sabe que é meio que de desvalorização de si mesmo, quando acham que não são capazes, não são competentes. É um verdadeiro crime o que se faz quando não se acredita que a comunicação é algo acessível àqueles que desejam simplesmente modificar as suas vidas e transformar as vidas das outras pessoas por meio de uma comunicação eficiente, eficaz, esclarecedora
e sem inibições. Eu estou à disposição. Corre lá, faz a tua inscrição o mais rápido possível e vem participar do próximo evento. Será o início, dia 5 de maio. 5 de maio. São 16 horas de treinamento, mais 3 horas de acompanhamento pós-curso. Veja bem, 16 horas de acompanhamento de curso presencial, mais 3 horas de acompanhamento online pós-curso. Você terminou o curso, a sua formação presencial, você tem mais 3 horas de análise, de intervenções, de feedback, de organizações didáticas para que a gente possa estar tirando as tuas dúvidas a respeito do tema que a gente vai te apresentar. Tu vai receber também o nosso livro, Comunicação Integrada na Fala, da oratória básica à oratória intermediária e avançada. Tu vai estar recebendo o meu DVD com quase 2 horas de curso, uma planilha, um checklist que eu considero ser não apenas um checklist, mas eu considero ser, devido o trabalho minucioso que tivemos, eu considero ser um trabalho de inteligência de oratória, onde tu vai conhecer o perfil demográfico e psicográfico do teu cliente. Então, do teu ouvinte, do teu público-alvo. Então, eu quero te convidar, não perde tempo. Quero te convidar para que tu possa participar dessa verdadeira imersão comunicativa. Não é nada de historinha, de dicasinhas, coisas tiradas da internet e que são jogadas, são coisas sérias. São fundamentações científicas, são comprovações lógicas e que nascem a partir de um profundo pensamento crítico e sustentado por uma prática que vem de acompanhamento muito demorado com pessoas, com jovens, com adultos, com crianças, com pessoas que querem mudar e quiseram modificar as suas comunicações e que vieram até nós para que a gente pudesse ajudá-las nesse caminho sublime e brilhante e enobrecedor, que é a arte da comunicação. Uma comunicação nova, inovadora. E quem já fez um curso com a gente, sai indicando, sai observando e sai com a convicção de que nós temos profundidade naquilo que a gente apresenta. Professores de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, universidades de fora do Brasil, alunos de universidades fora do Brasil, as principais instituições do estado do Ceará e Norte e Nordeste comprovam a excelência e o compromisso o qual nós temos para com o desenvolvimento pleno dos nossos participantes. Não perde tempo. Não perde tempo porque o teu sonho não pode parar. Pouco adianta sonhar se você não está transmitindo efetivamente, contagiando por meio sinergético as pessoas que estão do teu lado, que podem ser decisivas para o teu sucesso. Eu quero te ver no nosso mais moderno curso de formação de analistas de oratória. Quero te ver também, aproveitando a oportunidade, no mais moderno curso de interpretação comportamental do Brasil. É um curso que nós já estávamos trabalhando o conteúdo há mais de 5 anos. Não são 5 dias nem 5 meses, são mais de 5 anos. Vínhamos pesquisando, elaborando trabalhos e ministrando alguns pequenos cursos para que a gente pudesse transformar essas intervenções, esses trabalhos, em um curso completo, que é o curso Decifrando Pessoas também no mês de maio. Não perde tempo, a oportunidade é essa. Nada de crise, acredite, continue persistindo, continue investindo, continue sendo o principal investidor da tua carreira e dos teus sonhos. Um forte abraço, quero te ver nesses treinamentos para que eu possa te ajudar a crescer com profundidade. Até mais, espero vocês.